projeto Raciocínio Lógico e Matemático para concursos públicos, tá certo? Então vamos lá. Lógica clássica, a gente vai trabalhar aqui com conceitos da lógica clássica, lógica bivalente, que também pode ser chamada de lógica aristotélica ou lógica proposicional. São todos sinônimos, tá bom? Tranquilo. Eu não vou trazer conceitos de lógica porque isso aí tá mais ligado ao assunto de filosofia, tá bom? E assim, eu pesquisei questões de concurso de 2024 até 2017, 2016. Tem até umas questões um pouco antigas aqui. Mas assim, eu busquei as mais recentes, primeiramente. E não tinha nada buscando essa questão do conceito da lógica em si, né? O que tem de questão de prova é cobrando sobre os princípios da lógica clássica. Isso aqui tem. Dentro do raciocínio lógico matemático, tá bom? Vê, essa questão dos princípios da lógica clássica, eu trouxe aqui alguns conceitos, só que o que vai valer mesmo pra gente é fazer questão do concurso pra ver como é cobrado. Porque nem sempre vai vir com aquele mesmo conceito que tá aqui no meu material. O que foi que eu fiz? Eu pesquisei as questões e os conceitos eu trouxe de acordo com algumas questões. Vocês vão ver que até tem questões de concurso aqui que tá a mesma descriçãozinha, o mesmo conceito, de acordo com a tabelinha aqui que eu fiz de resumo. Resumindo, pessoal, quando eu falar de princípios da lógica clássica, é aquele decoreba, tá bom? Não tenho que questionar. É só você ler e ver se está de acordo com o conceito que está aqui no material ou não. Não obrigatoriamente igual, mas você vai perceber que ele vai estar parecido com algumas escritas, né? Com a escrita parecida, mas o conceito sendo o mesmo, tá bom? Então primeiro eu vou ler aqui os conceitos, tá bom? Ó, princípio da identidade, da não contradição e do terceiro excluído, são esses três. Primeiro eu vou ler o conceito da identidade. Ó, uma proposição verdadeira ela é sempre verdadeira, uma proposição falsa é sempre falsa. Aqui eu coloquei outra definição, mas nem precisava dessa outra definição aqui. A gente fica com essa primeira definição. Então a proposição, se ela é verdadeira, ela vai ser sempre verdadeira. E se ela for falsa, ela é sempre falsa. Tranquilo? O princípio da não contradição. Uma proposição não pode ser simultaneamente. Aqui tem a questão da simultaneidade. Ela não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Tranquilo? Nem precisar desse conceito aqui de baixo também. Pode desconsiderar, tá bom? E o princípio do terceiro excluído, pra mim, é o mais fácil. Por quê, pessoal? O princípio do terceiro excluído é o mais fácil. Ele fala o seguinte: toda proposição ou é só verdadeira ou é só falsa. Nunca vem um terceiro caso. Esse aqui pra mim é o mais fácil. Por quê? Não vai haver um conceito assim dizendo é mais ou menos verdadeira, mais ou menos falso. Não. Ou é verdadeiro ou é falso. Nunca vai ter uma terceira opção. Tá certo? Tranquilo? Agora vamos ver como é cobrado em concurso público. Questão 2024, tá? Do Instituto Acess. Com base nos princípios lógico-matemáticos, eu creio que aqui houve uma pequena supressão de palavras, né? Deve ser o seguinte, ó. Pelo que eu tô vendo aqui, né? Seria qual o princípio que afirma que uma proposição não pode ser verdadeira, ó. Uma proposição não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Lembra que a gente leu alguma coisa sobre isso aqui em cima? Qual é a proposição que ela não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo? A diferença aqui no conceito lá em cima falava de simultaneidade. Aqui ele trocou a questão da simultaneidade por ao mesmo tempo. Então, de cara, a gente já sabe que é o princípio da não contradição. Que ela só não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Então, gabarito letra B. Tá vendo? Como ele usa basicamente com as mesmas palavras. O conceito em si é o mesmo, só que ele alterou algumas palavras, né? Tá certo? Vamos para essa questão da Funatec 2023. Ó. Assinala a assertiva que apresenta corretamente o princípio da lógica que afirma. E agora, o que é isso que afirma? Uma proposição só pode ser verdadeira ou falsa. Opa, não se admitindo uma outra possibilidade. Opa, a gente viu isso aí, ó. Esse aí é o princípio do terceiro excluído. Só que a gente viu com outras palavras. A gente viu que o princípio aqui, ó, vamos ler aqui só para vocês verem como tá aqui, ó. Toda proposição ou é só verdadeira ou é só falsa. Nunca ocorre no terceiro caso. Mas aqui ele trouxe com outras palavras, mas com o mesmo conceito e com o mesmo significado. Então, muito fácil. Então vamos lá, questão do CESP, do Sebrasp, né, CESP. E aqui já é um concurso para a procuradoria, né? Um nível um pouquinho mais alto. Tranquilo? Acerca da lógica sentencial, opa, ó, outro sinônimo de lógica bivalente, né? Lógica sentencial. A lógica bivalente não obedece ao princípio da não contradição. Opa, tem algum erro aqui. Não obedece, pelo contrário, obedece, né? Então o erro da questão tá aqui, ó. A lógica bivalente obedece, sim, o princípio da não contradição. O erro tá nesse não. Agora vamos ler o resto, ó. Segundo qual uma proposição, ó, segundo o princípio da não contradição aqui, né? Uma proposição não assume simultaneamente valores lógicos distintos. Vamos ver, uma proposição não assume simultaneamente valores lógicos distintos. Aqui já seria um outro conceito de princípio da não contradição. Ou seja, esse conceito aqui, ele tá certo, pessoal. Realmente é da não contradição. O erro dessa questão só tá nesse não aqui. Tranquilo? Então, vê, eu encontrei um outro conceito para o princípio da não contradição. Então, percebendo que são semelhantes, só muda algumas palavras. Aí tem que falar, professor, o que é valor lógico? Aí a gente vai ver que toda proposição, dentro da lógica bivalente, ela só tem dois valores lógicos possíveis. Ou é verdadeiro, ou é falso. Então toda proposição, se realmente for uma proposição, né, que a gente vai estudar também situações em que não é proposição, são sentenças abertas ou expressões, mas isso a gente vai ver mais à frente, mas sendo proposição ela só admite esses dois valores lógicos, verdadeiro ou falso, tá certo? Vamos para essa questão aqui de 2016, fiscal tributo, opa, nível mais alto, tá certo? Acerca dos princípios do raciocínio lógico, analisa as seguintes afirmativas. O princípio da identidade indica que uma proposição verdadeira é verdadeira, ó, e uma proposição falsa é falsa, isso aqui tá certo, né? Esse aqui é um dos princípios que é praticamente, ó, não tem o que saber. Ou a proposição é se ela é verdadeira, e se ela é falsa, Frio, é isso, tá certo? O princípio da não contradição indica que nenhuma proposição poderá ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Opa, ó, simultaneidade, ó, ao mesmo tempo, ela não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Princípio da não contradição, certo? O princípio do terceiro excluído indica que uma proposição poderá assumir um terceiro valor lógico, tem alguma coisa errada aí. Na verdade, não poderá assumir um terceiro valor lógico, ou é verdadeiro ou é falso. Então a única que está errada, pessoal, é essa aqui. Deixa eu fazer assim, né, para não parecer que é um C. Então essa aqui é a única questão errada, tá certo? Então quais são as afirmativas? Analisando as afirmativas acima, qual é a correta? A correta, pessoal, é só 1 e 2. Letra A. Tranquilo? Olha, se a gente identificasse primeiro que a 3 é falsa, vamos dizer que eu não sei se a 1 é verdadeira ou é falsa. Eu não sei, eu não decorei aí o princípio da identidade. Mas se eu soubesse que essa aqui é errada, que é a mais fácil, como eu disse, o princípio do terceiro excluído, eu já eliminava de cara aqui, ó, duas alternativas. Eu ia ficar entre a D e a A. Então, vê, a gente pode também fazer essa análise, né? Tranquilo? E aqui tá o gabarito, tudo explicadozinho. Aí aqui eu peguei essa questão 2011, um pouco antiga, mas que vale a pena a gente ver. Ó, em lógica, pelo princípio do terceiro excluído, ó, princípio do terceiro excluído, o que é que a gente pode afirmar? Uma proposição falsa pode ser verdadeira e uma proposição falsa pode ser verdadeira. Nada a ver, né?
Isso aqui tá totalmente errado, não condiz nem com o princípio do terceiro excluído, nem com nada. Tá errado de todo jeito, né? Completamente errado. Uma proposição verdadeira pode ser falsa, mas uma proposição falsa é sempre falsa. Também aqui, ó, nada a ver. Uma proposição ou será verdadeira ou será falsa, não há outra possibilidade. Esse é o conceito de princípio do terceiro excluído. Vamos ver a letra D, só para... Uma proposição verdadeira é verdadeira, uma proposição falsa é falsa. Esse aqui já é o princípio da identidade, lembra? Identidade. Ah, professor, eu tô entendendo agora. Letra E. Nenhuma proposição poderá ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Ó, qual é esse? É o princípio da não contradição. Lembra? A questão da simultaneidade, não contradição. Ó, nenhuma proposição poderá ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. É o princípio da não contradição. As outras duas aqui, ó, nada a ver, certo? Tranquilo? E aqui tá o comentário, né? Bem bonitinho, ó. O porquê tá errado, tá certo? O porquê tá certo. Tranquilo? Pronto, pessoal, a gente encerrou a primeira parte da aula. Próxima aula a gente vai estudar as proposições lógicas, saber o que é proposição, estudar os valores lógicos, ver as situações em que não haverá proposição, tá certo? E é isso aí. Fiquem com Deus e até a próxima aula.